Olá, e finalmente, depois de 48 horas desaparecidos, o Bolsonaro aparece e surpreende a todos com um discurso pífio, né? Todo mundo esperava, depois de 48 horas de espera, que ele apresentasse um discurso aprofundando suas posições, abrindo portas para o futuro da sua, das suas, da sua forma de seguir na política, talvez ele como o grande representante da direita ou estimulando a formação de novos líderes, mas não, fez um discurso muito pífio, que é preocupante porque foi um discurso é, muito aberto e muito curto, né? Não se sabe bem o que ele quis expressar ali, não se sabe bem quais foram as mensagens que ele passou, não se sabe bem para que público ele falou, né? A gente tem uma ideia de que ele tenta passar alguma. Porque o Bolsonaro trabalha em duas frentes, ou três frentes. Uma onde ele fala para o público dele, que são esses radicais, que são essa galera que está trancando rodovias, que está agredindo pessoas nas ruas, que ataca os religiosos. Tem o Bolsonaro que fala pro mercado, esse cara que tenta vender o Brasil, que quer privatizar tudo, que quer oferecer, proporcionar mais lucros para as pessoas mais ricas, e tem o Bolsonaro que tenta amenizar algumas arestas que ele mesmo causa às instituições. Hoje, o discurso que foi falado ali foi um discurso para amenizar as arestas que ele causa. Foi um discurso sem polêmica, surpreendentemente, um discurso de 2 minutos, onde ele leu, e ainda leu mal. Não foi fácil entender as pronúncias que ele falava. Eu pelo menos tive dificuldade. Então, ele falou para esse público, deu um ar de. Na verdade, ele nem reconhece a vitória do presidente Lula, ele não fala, ele se sente injustiçado, ele, mas não acusa, não levanta provas, triste, muito fraco, e que não deu resposta nenhuma e que não deu orientação nenhuma. Existe dentro desse discurso, aí é uma dúvida, será que dentro desse discurso existe palavras-chave, né? Existe combinados que foram feitos com a sua ala mais radical? Será que o que o Bolsonaro esperou durante tanto tempo, depois de várias reuniões, para fazer um comunicado tão simples e é, tão pequeno, que deixou ele muito pequeno? No último vídeo eu falei que o Bolsonaro era um grande líder da direita no momento, que ele e o Lula se equiparavam em força popular. Porém, você não pode esperar de um grande líder da direita alguém que reproduza ou produz um texto tão ruim e tão fraco logo após uma derrota, né? Tão grande, né? Porque a derrota dele é significativa, mas ele mesmo derrotado ganhou muito voto, né? Então acredita-se que ele tem muita gente por trás dele. Mas de tudo, assim, o que eu acredito mesmo é que o discurso dele hoje, né, dia 1º de outubro, ele foi, ao mesmo tempo que amenizando,
amenizando alguns problemas que ele causou até agora em relação ao desrespeito às urnas, às instituições. Foi meio protocolar para trazer, dar alguma resposta para a, as- o mundo, né, aos países é, que dialogam com o Brasil. Acho que teve uma intenção de fazer dar essa resposta, mas junto com essa resposta para amenizar o mercado, as instituições, o mundo internacional, também passou alguma mensagem ali subliminar, alguma mensagem que está acordada entre ele e as alas radicais. Ao mesmo tempo que ele pede para as pessoas não se manifestarem de forma radical, ele também fala para que elas continuem se manifestando. E neste momento não faz sentido essas manifestações. Não existe manifestações reclamando do preço do gás, reclamando da gasolina alta, não existe reclamação do preço da comida, né? Essas manifestações não estão questionando isso. Essas manifestações estão questionando o processo eleitoral e o resultado final. Ou seja, ela não tem chance de ser uma manifestação legal, ela não tem uma chance de ser uma manifestação justa. Logo, ela deveria não existir, não deveria ser estimulada. Né? A gente sabe que recentemente o PT teve a prisão do Lula, teve o impeachment da Dilma, e em momento nenhum essas pessoas pediram para seus militantes agirem da forma como estão agindo nesse momento. Essas 48 horas que o Bolsonaro esperou, deu tempo para eles fazerem muita confusão. Né? Trancaram mais de 200 vias, estão estimulando as pessoas a se posicionarem, a se manifestarem em frente a quartéis generais. Então, assim, é preocupante, e o Bolsonaro parece que endossa isso quando. Parece não, ele endossa isso quando ele fica essas 48 horas aguardando sei lá o que, provavelmente acordos que foram feitos, testes, né? Quem está com quem? Será que aquele grupo que ele esperava apoio seguiu com ele nessas 48 horas? Pelo visto, muita gente tem pulado fora do barco do Bolsonaro, ele está ficando sozinho nessa onda golpista. Tudo isso é uma demonstração golpista, né? Quando você não reconhece a vitória, não precisava ser nem na hora, assim, nem 2 horas depois do resultado oficial. Ele podia ter reconhecido a vitória logo cedo, né? Não fez. Ele espera quase 2 dias aí para tomar algum tipo de posicionamento. E que tipo de posicionamento, o que acontece nessas reuniões que antecederam ao discurso dele, de que todo mundo esperava que fosse o discurso de reconhecimento da derrota, né? Os parabéns ao vitorioso. Nada disso foi feito. Algo estranho está acontecendo, algo estranho vai acontecer, mais coisas estranhas, e é importantíssimo a justiça agir, e precisa agir com urgência. Essas pessoas, elas estão acostumadas a fazer o que estão fazendo, não é à toa que são os mesmos grupos, ou grupos inspirados naqueles grupos do impeachment, da Copa do Mundo, que era favoráveis ao impeachment, que favoráveis não era nem ao fim da Copa do Mundo, a não realização da Copa do Mundo, mas pessoas que estavam usando esses movimentos que questionavam a realização da Copa do Mundo
para minar um governo de esquerda. Essas pessoas são as mesmas que protestaram quando o Lula foi indicado como um ministro do governo Dilma. Eles agiram exatamente dessa forma, ninguém fez nada, todo mundo achava que estava tudo bem, e agora essas pessoas voltaram e estão organizadas, estão fortes, estão financiadas, né? Tem dinheiro que fortalece essas pessoas, e hoje a gente vive essa situação de caos e não vejo movimento para que isso pare, né? Porque esse movimento de, de, de rebelião que vai acontecendo dentro da ala mais radical do bolsonarismo, eles estão desenfreados e há uma orientação para que eles não tenham lideranças. Né? Não se sabe quem é a liderança. Existe também orientação para que eles não citem nem o nome do Bolsonaro, ou que, mesmo sendo pautas golpistas, que não falem sobre elas, né? Para não serem mal vistos pela sociedade. Né? Também existe uma preocupação neles de apoio popular, de preocupação com a imagem. Então, eles estão trabalhando, essa extrema-direita está trabalhando nesse momento onde o governo, e não é nem inteligente esse movimento deles, porque eles trabalham contra um governo que ainda é deles, né? Então o Bolsonaro, hora ou outra, vai precisar pedir que essas pessoas saiam das rodovias, eles não vão sair e ele vai ter que pedir para a polícia atirar e soltar bomba nos próprios militantes dele. Isso não vai ser bom nem para a imagem do presidente Bolsonaro e nem para o movimento que ele lidera. E isso vai acontecendo, já está acontecendo. Então não acho que seja um movimento inteligente. É muito importante, e a esquerda está batendo um pouco tá tendo uma certa divergência, mas a grande ala, a grande parte da esquerda pede que as pessoas dos movimentos sociais da esquerda não se metam nessa briga. É uma briga deles, é uma briga que ele tem que resolver, né? Por mais que seja desrespeitosa, que seja incômoda, não vale o desgaste nesse momento. Quem está perdendo são eles, quem está ficando impopular são eles, e tem que ficar com o termômetro ali avaliando a situação. Quando isso pender para um lado mais favorável a eles, tem que antecipar, na verdade, não pode deixar ficar bom para eles. No momento está muito ruim para eles, é eles que estão sendo desgastados, é a extrema-direita que está sendo criticada pelos movimentos que estão fazendo, pelo questionamento infundado que elas estão levantando nesse momento. Então, acho que eles estão atirando no próprio pé assim e estão antecipando uma luta perdida assim. Eles o que eles poderiam fazer no governo eleito, eles estão fazendo nesse governo que está no próprio governo que eles defendem, e é lamentável. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo com consentimento do presidente e com a anuência de quem deveria evitar que isso aconteça, que são as polícias, principalmente a polícia rodoviária e a polícia federal também, que poderia estar investigando as lideranças, agindo com mais força e mais rapidez, para evitar que isso tome proporções maiores. É lamentável que essas pessoas, esses grupos, esses fiscalizadores da ordem, eles geralmente agridem, atacam e são muito pouco flexíveis com os movimentos sociais quando estão lutando contra a fome, contra a falta de moradia,
contra os problemas da saúde, contra a perca de direitos, né? Então, se movimentos minorias e movimentos sociais se organizam para questionar qualquer coisa, essas pessoas que fiscalizam a ordem, como as polícias, elas são as primeiras a agir com violência, truculência, bomba, e agora a gente vê que não, que existe uma tentativa de proteger e de incentivar e de ser permissiva com isso que está acontecendo, que só tem sido negativo. E mais uma vez, esse movimento não questiona o álcool, a gasolina, quase 10 conto, né? Não questiona o leite, mais de 8 contos, sabe? Não questiona o preço da carne. Esse movimento questiona uma derrota que todo mundo sabe que foi legal, assim, todo mundo um pouco responsável sabe que foi uma derrota dentro das regras do jogo. Tanto que é por isso que o Bolsonaro não agiu ainda. Porque se ele tivesse absoluta certeza e provas, ele já teria agido, já tinha apresentado essas provas às pessoas, aos seus grupos, e o que a gente vê é só um discurso louco de algoritmo e de fraude sem prova e nada com nada, sabe? Nada, já são um monte de gente falando e ninguém apresentando nada de coerente. E não vai apresentar porque não existe. As urnas brasileiras são legais, as urnas brasileiras são invioláveis e já foram milhares de testes provando isso, e não ia ser agora que não iam conseguir manter a segurança das urnas. Espero que isso passe, que isso seja só uma marolinha e que logo, logo a paz retorne e que o movimento, que o fim do bolsonarismo, né, do governo Bolsonaro, seja mais tranquilo do que está sendo de domingo, né, porque não está sendo fácil, está tenso. Muitas pessoas ainda tentam tranquilizar a população no sentido de que a ordem e a democracia está sendo respeitada, mas de fato o que está acontecendo é que não está. Ela não está sendo respeitada e os sinais são de que seria bom para o governo Bolsonaro que houvesse um aprofundamento das crises sociais, né, desse movimento radical. Eles querem aprofundar a insatisfação e estimular que essas pessoas estejam na rua. Agora, o que eles vão fazer, né? O que eles pretendem fazer a partir desse momento, que eles, caso aconteça deles tomarem a rua, a princípio isso não está acontecendo, os focos, os movimentos são isolados, a gente vê que é aquilo, né? Uma paralisação de rodovia com 10 caminhões, 5 caminhões, gigantes como são, é muito fácil. Eu quero ver 1 milhão de pessoas na rua, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, todo dia, sabe? E isso sim faria a diferença e eles têm se mostrado incapazes no momento. E acredito que pelo desgaste que eles estão vivendo e o desgaste do bolsonarismo, eles não tenham mais condição de pôr essas pessoas na rua. Era o momento ideal para destruir essa tentativa de rebelião que está sendo causada, né, por eles. Então é isso, o vídeo já passou muito mais do que eu esperava e vamos ver os próximos momentos aí. Espero que tenham entendido o meu raciocínio. Foi feito aqui bem às pressas e depois de um dia bem cansativo, mas está aí o compromisso de estar
publicando algo sempre que acontece algo importante como o que está acontecendo nesse momento. Segue o canal e curte, que você vai estar me ajudando